o Congresso Nacional, a direita, né? A direita, às vezes, a gente tem que dar um crédito, porque às vezes eles conseguem umas boas sacadas aí para defender o negócio deles. Decidiu atacar a lei da ficha limpa. O que, logicamente, é uma coisa positiva. Deveria ser extinta essa lei da ficha limpa. É uma lei antidemocrática por natureza. Né? Nós falamos contra essa lei da ficha limpa aí desde o momento em que aventaram a criação da lei. Na época, a esquerda apoiou a lei, porque a esquerda sentia uma necessidade irrefreável de combater a corrupção. Eu não sei porquê. Nós falamos o seguinte: quem tem que decidir se o candidato é bom ou não é o povo. Não tem que ter uma seleção de candidatos para o povo. Né? O que é democrático é o seguinte: se o cidadão está na cadeia, ele concorre às eleições. Não há motivo nenhum para ele não concorrer às eleições. Caçar os direitos democráticos de uma pessoa que está presa é uma punição adicional à punição que ele já está sofrendo por algum crime que ele cometeu ou não cometeu. É estranho que a esquerda não defenda isso, porque em vários momentos a possibilidade de que uma pessoa na cadeia pudesse ser candidato foi usado por organizações de esquerda para a luta política contra regimes autoritários, imperialistas, etc. e tal. Né? Há um caso famoso do IRA, né, de Belfast, da Irlanda do Norte, que eles foram presos por algum atentado, mataram alguém, não sei o quê, porque eles estavam numa luta armada contra os ingleses, e eles estavam fazendo uma greve de fome e lançaram o líder do pessoal que estava preso como candidato, e ele foi eleito. Então é um direito democrático importante esse. Né? Logicamente que os esquerdistas, que têm explicação para tudo quanto é coisa ruim, eles vão falar o seguinte: não, mas isso daí era um caso político. Nós estamos falando aqui de crimes, né, de criminosos comuns. O que é uma bobagem, porque o pessoal não estava preso como preso político. O pessoal estava preso como preso comum. Né? Uma coisa muito útil para os governos é pegar o preso político e colocar ele na cadeia por crime comum. Ah, mas ele matou fulano. Mas se ele matou por motivos políticos, ele é um preso político. Se ele está em luta contra o governo, ele é um preso político. Mas o que é conveniente? Conveniente é colocar ele na cadeia como assassino, não como militante revolucionário. Né? Que é o mais comum, inclusive, em todos os lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos há presos políticos que estão presos como preso comum. Tem o famoso caso do Mumia Abu Jamal, um militante dos Panteras Negras, que está preso até hoje. Está preso, não sei, acho que continua preso. Está no corredor da morte, acusado de ter assassinado uma pessoa. Ele é um preso político, ele não é preso comum. E ele seria muito útil que ele tivesse o direito, ele tem, na verdade, nos Estados Unidos é possível, de concorrer às eleições. Né? Porque uma candidatura de uma pessoa que está na cadeia, né, pela sua luta contra o regime capitalista, é um ato político importante. Né? Mas aqui já não é que você não pode concorrer porque você foi condenado por um crime de assassinato, vamos supor. Aqui, a lei da ficha limpa é o seguinte: se você foi condenado em primeira instância, em qualquer tipo de crime, inclusive crimes não violentos, você perde os direitos políticos. Quer dizer, no Brasil é muito fácil a pessoa perder os direitos políticos. Né? Por que a direita está atacando a lei da ficha limpa? Porque eles apoiaram lá atrás. Né? Contra a corrupção, eles apoiaram. Se a gente for pegar
a votação na época, tenho certeza que o Bolsonaro estava votando lá, ó, a lei da ficha limpa. Bom, não tenho certeza, mas é bem possível. Por que eles estão contra agora? Justamente por causa do Bolsonaro. Né? Eles querem que o Bolsonaro concorra às eleições, então eles estão planejando acabar com a lei da ficha limpa para o Bolsonaro poder concorrer às eleições. E o que é mais grotesco nessa história, o que é realmente grotesco, não é a direita apoiar isso aí. Porque no caso da direita, assim, eles estão apoiando uma coisa que eles, na verdade, não apoiam por conveniência. O que é grotesco é a esquerda defender a lei da ficha limpa. Depois que o Lula foi impossibilitado de participar da eleição por causa da lei da ficha limpa. Quer dizer, é um pessoal que não tem nenhum mínimo resquício de princípios políticos. É tudo uma politicagem. O que a gente chama de politicagem? Essa política miúda de conveniência imediata. Se hoje a lei da ficha limpa me favorece, eu apoio. Que a coisa da direita faz muito isso. Se amanhã não me favorece, eu sou contra. Né? Depois, os esquerdistas vão reclamar que o povo não gosta de político. Mas como é que você vai gostar de político se o pessoal é todo cafajeste desse jeito? Né? O PT, por exemplo, está dando demonstrações assim de cafajestagem política absurdas. Né? Por exemplo, eu vou falar um pouco disso. Meteram o pau no Campos Neto porque ele subiu os juros. Aí colocaram um cara no Banco Central e ele também sobe os juros. Eles acham que o povo não está vendo isso, que ninguém está vendo? Que todo mundo é cego, surdo e mudo? É uma coisa idiota, né? Então aqui nós temos mais uma vez a esquerda na defesa de coisas antidemocráticas. É censura, é o ataque ao voto popular, né? Um princípio democrático fundamental que nós sempre defendemos, sempre vamos defender, é o seguinte: quem escolhe os seus representantes é o eleitor. O sistema eleitoral, o sistema de votação já é uma coisa ruim, porque ele é manipulável, muito manipulável. Se você tem muito dinheiro, você ganha eleição. Não tem dinheiro, você não ganha eleição. Se você tem o apoio dos grandes meios de comunicação da burguesia, você ganha eleição. Não tem, ninguém nem sabe que você existe. Para você conseguir se fazer conhecido é uma coisa muito louca. Então, já é ruim. Agora, se nós vamos permitir que o juiz casse mandato de pessoa que teve 1 milhão de votos, que haja seleção de candidatos pela lei da ficha limpa, que os candidatos da campanha eleitoral sejam censurados. Não, a campanha eleitoral deveria ser o momento que há maior liberdade de comunicação, porque, né, o povo tem que julgar. Mas o problema da esquerda é o seguinte, que a esquerda incorporou, né, o espírito da direita. O Lula incorporou o espírito do Biden e a esquerda incorporou o espírito tradicional da direita que deu o golpe militar. O povo tem que ser tutelado. Se deixar o povo votar livremente, vai ser um desastre. Quer dizer, eles, no final das contas, são inimigos da democracia, que eles dizem defender tanto. Né?